A Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Humberto de Ibirama apresenta Programa Minutos do Evangelho. A apresentação: José Carlos Felício. Participação: Padre Rafael Rodrigo Escolaro. Eis os santos que, vivendo neste mundo, plantaram a igreja, regando-a com seu sangue, beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos. Eis os santos que, vivendo neste mundo, plantaram a igreja, regando-a com seu sangue, beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. O dia ao dia transmite esta mensagem, a noite publica esta notícia. Eis os santos que, vivendo neste mundo, plantaram a igreja, regando-a com seu sangue, beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Eis os santos que, vivendo neste mundo, plantaram a igreja, regando-a com seu sangue, beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. Apoio Cultural. Autopeça Elétrica Fossa, na Marquês do Herval, Centro de Ibirama. Fone 3357-5623. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito, bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito, bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Eis os santos que, vivendo neste mundo, plantaram a igreja, regando-a com seu sangue,
beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. Domingo, dia dos santos Pedro e Paulo, os apóstolos, São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro Papa, né? E Paulo, o pregador dos gentios, né? O evangelizador dos gentios, dos ateus. 28 de junho, 5º ano do programa Minutos do Evangelho, na Rádio Ibirama, 87.9 FM comunitária. Programa realizado pela PASCOM, a Pastoral da Comunicação da nossa paróquia Santo Berto. Com muita alegria, nós estamos aqui mais um domingo nas ondas da nossa rádio comunitária. A liturgia do domingo, em honra a São Pedro e São Paulo, né, ela nos traz uma bonita reflexão que nos faz pensar um pouquinho como nós devemos viver a nossa vida. Nessa soleníssima liturgia, São Pedro e São Paulo, a Igreja exalta nos príncipes dos apóstolos, né, a sua fé. Pedro, confirmado no amor e no pastoreio. Paulo, chamado pela graça e enviado às nações. Ambos os heróis de nossa fé católica. Resplandece a força do ressuscitado, que cura, edifica e conduz com sua esposa pela via da verdade em santa caridade até a glória eterna. Dia, então, de São Pedro e São Paulo, os apóstolos, ambos mártires da nossa Santa Igreja. Programa Minutos do Evangelho, mais um domingo aqui, a gente traz aí os nossos quadros, os quadros de sempre, tradicionais. Vamos falar no Momento com Maria de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro hoje, né? Vamos falar então de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, essa devoção que tanto o Padre Rafael aqui na nossa paróquia tem falado, comentado e trazendo até histórias aqui, né, do antigo Padre José Brândio com Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Vamos falar hoje da devoção essa devoção mariana. Também teremos os santos da nossa Santa Igreja, né, com a Sara. Ela vem trazer hoje os santos dessa semana que passou. Quadro Catequese na Paróquia, o Eduardo Adjenser e também o Christopher. Evangelho hoje é de São Mateus, capítulo 16, versos 13 ao 19. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai está no céu. O Padre Rafael nos traz o Evangelho neste domingo. E nesse domingo, especialmente, a gente traz o quadro com a palavra à igreja. Hoje a gente vai trazer alguns depoimentos aí, né, sobre os 40 anos da pedra fundamental da Capela São José Operário, do bairro Operário. Né? Em maio de 86, né, foi lançada a pedra fundamental da igreja ali, da capela, que hoje está edificada. E hoje o quadro com a palavra à igreja vai falar um pouquinho disso. Né? Eu trazer alguns depoimentos aí, em homenagem à Capela São José Operário, do bairro Operário. Não perca hoje no programa Minutos do Evangelho. Encerramos o bloco introdutório, né, do programa de hoje com a música do Salmo. O Salmo da liturgia deste domingo, que é o Salmo 33. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Vamos à música. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou
todos os temores me livrou, Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou, Senhor Deus. De todos os temores me livrou, Senhor Deus. Momento com Maria, conhecendo as devoções da Santíssima Virgem. Vamos então ao Momento com Maria deste domingo. Falar de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e o dia dela é dia 27 de junho. Vamos falar então Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Para lembrar, né, que aqui na nossa paróquia, na Igreja Matriz, toda quarta-feira, a gente tem uma missa e é feita também a novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né, toda quarta-feira aqui na nossa Igreja Matriz. No dia 27 de junho, comemoramos o dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, uma santa que tem muitos devotos e uma história emocionante que o Momento com Maria de hoje vem compartilhar com os devotos de Nossa Senhora, né? Uma devoção, né? É uma devoção a Nossa Senhora, denominada Perpétuo Socorro, né? Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Também muito conhecida como Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é uma das santas mais populares no Brasil, principalmente por suas novenas perpétuas, geralmente às quartas-feiras, né? É o que eu falava, é uma tradição. A imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que veneramos, apareceu em forma de uma pintura, né? Um quadro, né? Ou um signo, né? Que se chama. E segundo relatos, pintada, olha bem, pelas mãos de São Lucas. São Lucas, né, além de ser médico, escritor, né, ele escreveu o Evangelho, também era um pintor, né, e as pinturas feitas por ele eram muito mais do que um simples retrato. Por conta da herança grega, ela também contém simbolismos e significados escondidos, além de uma forte carga de emoção e verdade por trás da beleza da arte. No ano de 1496, essa pintura, que encontrava-se em uma igreja da ilha de Creta, um homem, pensando em conseguir algum dinheiro com a venda dela, a roubou e levou-a para Roma. Durante o trajeto pelo rio, conta-se que ele e sua tripulação só foram salvos devido à intervenção de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O homem em questão, um comerciante de Roma, ficou muito doente e, à beira do leito de morte, se arrependeu do seu feito e pediu para um amigo devolver o quadro a uma igreja. O quadro ficou em posse da sua família, principalmente por vontade da esposa do homem, e foi aí que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro interviu e fez algumas aparições, pedindo para que a imagem fosse levada a uma igreja. Tal ação só aconteceu quando Nossa Senhora apareceu para a filha caçula da família, onde, com os dizeres: "Avisa tua mãe, Santa Maria do Perpétuo Socorro, quer que a tireis desta casa." Em outra ocasião, Nossa Senhora também pediu que o quadro fosse levado à igreja de São Mateus. E foi aí que, em 1499, seus pedidos foram finalmente atendidos e a imagem foi encaminhada para lá. A história de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro se espalhou de tal maneira que, no caminho da casa da família até a igreja de São Mateus, formou-se uma enorme procissão para acompanhar a imagem e demonstrar sua fé e devoção. E já era esperado que o local tornou-se um local sagrado de peregrinação de vários fiéis que diziam-se agraciados pelas intervenções e milagres de Nossa Senhora. Mas no final do século XVIII, a igreja foi destruída e tomada pelos franceses, e o quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi levado para outro lugar. Foi então que, em 1866, a imagem foi confiada pelo Papa Pio IX aos padres redentoristas,
para ficar no mesmo local onde a igreja de São Mateus foi destruída. No local da igreja destruída, ergueu-se uma nova igreja, e também a proposta de renovação de fé e propagação da imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Para que o objetivo fosse cumprido, o Papa ainda mandou fazer algumas cópias da imagem e espalhou-as entre outras igrejas, para que sua popularidade aumentasse ainda mais e desde então não parou mais de crescer. A imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro contém vários significados muito importantes por trás da simples figura da Virgem Maria segurando o menino Jesus. Na parte superior do quadro, encontramos inscrições em grego, que significam Mãe de Deus. Acima dos ombros de Nossa Senhora, encontra-se 2 anjos, um de cada lado, onde um segura uma lança, uma vara e uma esponja, e o outro segura uma cruz e pregos. São símbolos que indicam o sofrimento de Cristo na cruz e anunciam a paixão de Jesus. Discretamente, a mão direita de Nossa Senhora aponta para o menino Jesus, como num gesto de mostrá-lo como esse é o Deus de verdade. Tem também a oração a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Vamos fazer essa oração e encerrar então essa pincelada que a gente deu a respeito dessa devoção mariana, que é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e o quadro é creditado a São Lucas Evangelista. Ó Senhora do Perpétuo Socorro, mostrai-nos que sois verdadeiramente nossa mãe, obtendo-nos os benefícios que pedimos. Ó glorioso Santo Afonso, que por vossa confiança na bem-aventurada Virgem conseguistes tantos favores e tão perfeitamente provastes em vossos admiráveis escritos que todas as graças nos vêm de Deus pela intercessão de Maria. Alcançai-nos a mais terna confiança para com nossa Mãe do Perpétuo Socorro, e rogai-lhe com instância, nos conceda o favor que reclamamos de seu poder e bondade maternal. Eterno Pai, em nome de Jesus e pela intercessão de nossa Mãe do Perpétuo Socorro e de Santo Afonso, pedimos que nos atendais para a vossa glória e bem da nossa alma. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Estrada da vida, tua gente sofrida em busca do amor percorre diversos caminhos de cravos, espinhos, de luta e de dor. Em ti nossa gente confia e em Maria vem te contemplar. Mãezinha, consolo dos crentes, ensina essa gente a Jesus adorar. Mãe do Perpétuo Socorro, venho a ti recorro, vem, ó Mãe, me valer. Eterno auxílio, vem nos dar o teu filho, Mãe, vem nos socorrer. Refúgio do fraco, do pobre, do rico, do nobre, de todo que crê. Conforto na dor, na aflição, de todo irmão que a ti recorrer. A nossa família abençoa e a toda pessoa que busca Jesus. A igreja caminha em teus braços, seguindo os passos da divina luz. Mãe do
te consagramos nossa alma, tua paz nos acalma, dá força e vigor. Coração, voz, boca, ouvidos e nossos sentidos consagra com amor. Protege o pequeno carente, o deficiente, o sem terra, o sem lar. Aos que estão à margem da vida, mãezinha querida, ó vem consolar. Mãe do perpétuo socorro, venho a ti recorro, vem ó mãe me valer. Eterno auxílio, vem nos dar o teu filho, mãe vem nos socorrer, vem nos dar o teu filho, mãe vem nos socorrer. 87,9. A sintonia do sucesso. Os faróis que iluminam a fé. Os santos da Santa Igreja. Paz e bem, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Os Santos da Santa Igreja Católica. Nesta edição, a gente recorda os nossos intercessores entre os dias 22 e 27 de junho. E que o exemplo desses homens e mulheres que superaram fraquezas humanas, viveram o Evangelho no dia a dia, nos inspire a cada vez mais nos configurarmos a Cristo aqui em nossa paróquia Santo Huberto. Iniciando no dia 22, nós celebramos os mártires ingleses São John Fisher, bispo, e São Tomás Moros. Ambos foram contra a ordem do rei Henrique VIII de pressionar em Roma para ele poder divorciar-se, o que o fez criar então a própria igreja anglicana. Então, por se negarem a jurar fidelidade ao rei e à sua nova religião, por defenderem a indissolubilidade do matrimônio e se negarem também a renegar a fé católica, eles foram presos e posteriormente decapitados. Dia 23 vem com São Zacarias e Santa Isabel, os pais de São João Batista. Ambos eram justos e cheios de fé. Zacarias era um sacerdote do Templo de Jerusalém e, juntamente da esposa Isabel, não havia sido agraciado pelo nascimento de um filho, até o dia que ele recebeu a visita do arcanjo Gabriel, anunciando a gravidez da esposa, mesmo estéril, em idade avançada, confirmando que, para Deus, nada é impossível. Mesmo sendo um homem muito piedoso, ele duvidou do anjo e por isso ficou mudo até o nascimento do menino, quando ele voltou a falar para confirmar que seu nome seria João. Isabel, já gestando João Batista, recebeu a visita de sua prima, Maria Santíssima, que já tinha Nosso Senhor Jesus Cristo em seu ventre. Dia 24, então, o dia seguinte, a igreja solenemente celebra a natividade de São João Batista. E falando nisso, uma curiosidade, a igreja celebra a natividade de somente Jesus Cristo, Maria Santíssima e São João Batista. É o padroeiro da nossa diocese de Rio do Sul, nascido 6 meses antes de Jesus. Ele foi o último profeta, um elo entre o Antigo e o Novo Testamento, o precursor, que veio para anunciar o Messias e clamar para que se preparasse bem para sua vinda, com batismo de penitência e uma verdadeira conversão. Foi ele quem batizou Jesus Cristo nas águas do Jordão, que proclamou: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo", frase dos sacerdotes nas nossas missas, e que foi preso e morto decapitado, tendo sua cabeça servida em uma bandeja por defender a fé e a verdade. 25 de junho é dia de São Próspero, um monge leigo e teólogo francês.
Ele passou a vida defendendo as obras de Santo Agostinho, tanto que ele ficou conhecido como o melhor discípulo de Santo Agostinho. Em 26 de junho, nós celebramos São José Maria Escrivá, um sacerdote espanhol, conhecido por sua profunda espiritualidade e zelo apostólico. Foi ele o fundador do Opus Dei, uma instituição da Igreja Católica que promove a santificação do trabalho cotidiano. E por fim, no dia 27, com grande alegria, nós celebramos Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é um título mariano que os cristãos deram a Nossa Senhora em homenagem e também agradecimento ao seu socorro eterno, constante, em todo momento que necessitarmos e suplicarmos pela sua amorosa intercessão. Conta-se que um homem que ganhava a vida como comerciante roubou o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no século XV. A sua intenção era vender em Roma, mas durante a travessia do mar Mediterrâneo, uma violenta tempestade quase fez o navio naufragar. Após chegar a Roma, ele adoeceu e, arrependido, ele contou a um amigo sua história e pediu para que ele devolvesse o ícone a uma igreja para ser venerado pelos fiéis. Este ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro está exposto na igreja de Santo Afonso Maria de Ligório, em Roma. E por isso que a gente lembra também que em nossa paróquia, em nossa igreja matriz, todas as quartas, às 19h30, nós temos a novena perpétua ao Perpétuo Socorro. Já nos dizia então, para finalizarmos, o Papa Bento XVI, costuma-se pensar que a santidade é uma condição reservada aos poucos escolhidos, mas na realidade ser santo é tarefa e objetivo de todo cristão. Fiquem com Deus e aproveitem todos os quadros do programa Minutos do Evangelho. Meu coração delira na mais doce emoção, celebra minha lira o sacro coração, bem alto proclamemos as graças do Senhor, só a Ele consagremos o nosso eterno amor, ao santo amor divino, ao fogo abrasador, cantai nações um hino, mostrai ardente amor, bem alto publiquemos as graças do Senhor, só a Ele consagremos o nosso eterno amor. Catequese na Paróquia. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Salve Maria, para você, jovem de todas as idades. Trago uma pergunta bastante intrigante. Você já parou para pensar o que realmente acontece na Eucaristia? Será que a missa é apenas uma reunião, uma lembrança, ou algo
muito maior que Jesus fez está lá no Evangelho. Jesus nos diz: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Está lá em João capítulo 6, versículo 51. Muitas vezes participamos da Santa Missa sem perceber a grandeza do que acontece diante dos nossos olhos. Na Eucaristia, não estamos apenas recordando a última ceia. Pela ação do Espírito Santo e pelas palavras do sacerdote, o pão e o vinho se tornam verdadeiramente o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Isso significa que o próprio Cristo se faz presente no altar, vivo, real e inteiro. Parece difícil compreender, não é? Afinal, continuamos vendo pão e vinho. Mas a nossa fé nos ensina que a essência muda, mesmo que a aparência permaneça a mesma. É um mistério de amor tão grande que ultrapassa aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. Quando recebemos a Eucaristia, não estamos recebendo algo, estamos recebendo alguém, o próprio Jesus. O mesmo Jesus que nasceu em Belém, que curou os enfermos, que morreu na cruz e ressuscitou, vem ao nosso encontro para fortalecer a nossa caminhada. Por isso, a missa não é um momento qualquer, é o céu tocando a terra, é Jesus se entregando novamente por amor a cada um de nós. São Carlo Acutis, jovem como tantos de nós, dizia: a Eucaristia é a minha estrada para o céu. Carlo compreendeu que diante de Jesus Eucarístico, nossa vida encontra sentido, força e direção. Em um mundo cheio de distrações, ansiedade e tantas vozes, a Eucaristia nos recorda que nunca estamos sozinhos. O Papa Francisco também nos ensinou. Na Eucaristia encontramos Jesus realmente presente, alimento para a nossa vida e força para o caminho. Por isso fica um convite. Na próxima vez que você participar da Santa Missa, procure olhar para o altar com os olhos da fé. Converse com Jesus antes de comungar e agradeça depois de recebê-lo. Você poderá descobrir que aquele momento aparentemente simples é, na verdade, o maior encontro que podemos ter nesta vida. E você, como tem vivido o seu encontro com Jesus na Eucaristia? Você tem olhado para Ele com os olhos da fé? Ou simplesmente tem ido por ir à missa, sem sentido? Então procure refletir. A Eucaristia é o momento maior da nossa vida. Então, trate de olhar com os olhos da fé. Até a próxima. Paz e bem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Olá, meu nome é Eduardo Adolfo Flores, eu sou ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Berto de Ibirama. E vamos continuar com a leitura do livro Catequeses de São Curadars. No capítulo que se abre, ao qual nós estaremos fazendo a leitura nas próximas semanas, agora começaremos a falar sobre a santificação do domingo, um tema muito importante, guardar os domingos e os dias de festa relacionados à nossa igreja. Vocês trabalham, meus filhos, mas o que ganham arruína sua alma e o seu corpo. Se perguntássemos àqueles que trabalham de domingo o que estavam fazendo, eles poderiam responder: eu estava vendendo minha alma ao demônio, crucificando nosso Senhor e renunciando ao meu batismo. Escolhi o inferno, terei que chorar toda uma eternidade por nada. Quando os vejo em suas carroças no domingo, penso que transportam sua alma para o inferno. São Curadars deixa bem claro da importância da missa aos domingos. Os dias de preceito também são importantíssimos, a fim de venerarmos os santos e também estarmos juntos de Deus no momento correto. Domingo é um dia santo, domingo é um dia que nós temos que buscar principalmente a Eucaristia, buscar a oração em comunidade, para que juntos podemos alimentar a nossa alma, pedir não somente a nós, mas a todos que nos rodeiam, e principalmente ter uma conversa mais íntima com Deus. Uma oração em casa é importantíssima, mas uma oração em comunidade é ainda maior. Claro que nós temos que entender que pessoas necessitam realmente de trabalhar aos domingos. Um policial, por exemplo, um médico, por exemplo, fazendo um plantão, enfim, isso tudo é entendível. Deus entende essa situação. Agora, trabalhar no domingo apenas para visar um lucro, sendo que isso pode ser composto num outro dia durante a semana, é sim um pecado mortal. Nós temos que entender que nós temos 7 dias na semana. Deus pede apenas um para você estar junto a dele, para que você possa receber a Eucaristia de uma maneira sincera. Não que nos outros dias não seja importante. Todo momento de receber a Eucaristia com respeito realmente é algo importantíssimo, principalmente para a nossa alma. Mas o domingo, que é o dia de preceito, é o principal dia para estarmos juntos ao nosso Senhor Jesus Cristo, na Eucaristia e na Santa Missa. Obrigado a todos e até a próxima. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá a todos, eu me chamo Christopher, sou ministro extraordinário da Eucaristia aqui na Matriz Santo Berto e venho como catequista dar continuidade a este quadro maravilhoso, Professium Fidei, que vem do latim Profissão de Fé. Pois bem, vimos todos os dogmas referente à criação do mundo. Primeiramente, tudo foi criado do nada, creatio ex nihilo, portanto não existe matéria-prima pré-existente, ou seja, algo que Deus tinha em suas mãos e que moldou o mundo, algo que já existia na pré-eternidade. Não, de forma nenhuma, não existia nada, absolutamente nada, além de Deus, é claro, na eternidade. Então ele criou ex nihilo, só Deus pode criar a partir do nada. O homem apenas transforma a matéria, descobre as coisas. Portanto, também podemos dizer que
O mundo é uma obra de Deus, obviamente, mas ele não é uma extensão de Deus como atentam os panteístas. O mundo não é uma extensão de Deus. Então você cortar uma árvore, você não está cortando uma parte de Deus. É uma obra de Deus, ou seja, a gente tem que ter zelo pela criação, mas não entender que isso seja de alguma forma parte de Deus. Tampouco existia um princípio de bem e mal, como dizem os gnósticos, onde essas duas forças se chocaram e criaram o mundo. Não, só Deus criou o mundo e tudo foi feito essencialmente bom, de forma que o mal é a privação do bem. O mal não é uma substância. Poderia-se dizer que não existe o mal, em termos filosóficos, mas na verdade o que existe é algo que está em ausência de bem, uma manifestação da ausência de bem, porque tudo em essência bom. O próprio diabo, como já comentamos, foi criado essencialmente bom, mas ele é a absoluta ausência do bem. Portanto, ele é o sumo mal, se podemos dizer assim, Bom, também vimos o caráter temporal do mundo, Creatio in tempore. Quer dizer que o mundo teve início, possivelmente estamos no meio, ou sei lá, ou quase no fim, mas ele vai ter um fim. E tudo, de alguma forma, vai morrer. O próprio tempo foi criado. Não existia o tempo na eternidade. Por isso que Deus está na eternidade e ele vê tudo instantaneamente, porque para ele não existe o tempo, ele é atemporal. O tempo só existe para nós que somos a criação dele. A criação inclui nós e os anjos. Por isso esse caráter temporal, no sentido que nós temos o tempo presente. Esse tempo é o presente para a gente se converter, e levar uma vida justa e reta para ganharmos a salvação e estarmos compartilhando da bem-aventurança que é estar compartilhando com Deus a eternidade. Nós temos esse presente, por isso que se chama presente este momento, porque é o tempo que nós ganhamos para poder nos redimir. Depois que passou, ou você vai para o céu ou você é condenado. Então tem o mundo tem esse caráter temporal. Ele um dia vai cessar tudo. Eu desejo a todos um bom domingo, uma ótima semana. Pace Domini omnibus. A paz do Senhor para todos. Amém. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum,
porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E agora, no programa Evangelho com Padre Rafael. Proclamação do Evangelho. O momento mais importante do seu dia. A palavra do Senhor. Seus amigos foi perguntar: que diz o povo, qual seu pensar? Filho do homem, quem dizem ser? Logo em seguida vão responder que é João Batista, outros que Elias, também afirmam que é Jeremias ou algum profeta que aqui chegou. Vós que dizeis, Pedro afirmou: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Filho de Jonas, tu és feliz. Não foi humano que assim te diz. O Pai Celeste te revelou o que disseste, Deus te inspirou. Agora, Pedro, construirei a minha igreja, confirmarei. Chaves do reino eu vou te dar. Sobre esta pedra vai perdurar. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Bom dia, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, nosso Senhor, nessa solenidade de São Pedro e São Paulo, nos mostra através deste evangelho a fundação da igreja sobre uma rocha, que é São Pedro, que foi nosso primeiro Papa. E ali nosso Senhor edifica pessoalmente a sua igreja. Não somente uma igreja espiritual, invisível,
não apenas uma ideia, uma ideologia a ser seguida, uma filosofia a qual se adere. Uma igreja real que ele instituiu em São Pedro, que é una, santa, católica e apostólica, e que continua sua missão na terra há 2000 anos. São Pedro é a rocha sobre a qual ela foi edificada. E mesmo passando por dificuldades no decorrer dos séculos, essa mesma igreja construiu a nossa sociedade, formou nossa sociedade, e a sustentou e continua a sustentá-la na sabedoria, na caridade e no amor. E assim o Espírito Santo, a alma da igreja, a mantém viva e vivificante para que ela traga vida a todos nós através dos sacramentos. São Pedro recebeu as chaves do reino dos céus para que esta igreja abrisse e fechasse, nos desse a graça e nos possibilitasse aceder à glória do nosso Senhor. E, portanto, meus queridos, entendendo esta palavra do nosso Senhor que foi tão claro, que possamos ser sempre fiéis, que possamos rezar e lembrar que a igreja foi edificada sobre a rocha, que virão as enchentes, virão as enxurradas, os ventos baterão contra ela, mas ela não vai desmoronar, porque foi edificada sobre a rocha. Pedro, tu és a rocha sobre a qual eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Que Deus te abençoe, meu grande abraço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oito, 7, 9, 87,9. No programa Minutos do Evangelho, com a palavra A Igreja, um espaço para a comunidade. E o programa Minutos do Evangelho, deste domingo, chega até o bairro Operário, para falar de algo muito bonito, muito importante aqui para toda a comunidade. A gente traz o quadro com a palavra A Igreja Especial. 2026, a comunidade do bairro Operário comemora 40 anos da fundação da comunidade aqui, da pedra fundamental da nossa igreja, da nossa capela aqui da comunidade. E o programa hoje, com o quadro com a palavra A Igreja,
vai trazer aí uns depoimentos de algumas pessoas que vivenciaram o estudo no início aqui da comunidade. Primeiramente, eu quero agradecer ao Conselho Administrativo de hoje pela honra que me deram para poder estar aqui e contar um pouco da história da nossa comunidade de São José Operário. Agradeço José Felício, né, que foi meu aluno. Ele falou o primeiro discurso para os missionários quando tivemos as primeiras missões aqui. Era bem piazinho ainda, mas já com muita fé e muita capacidade. Bem, falando sobre como surgiu a nossa comunidade. Eu fui escolhido primeiro presidente, na época se dizia presidente, hoje se diz o Conselho Administrativo. Foi uma honra para mim. Foi difícil, mas também foi fácil. O porquê que eu digo que foi difícil e por que eu digo que foi fácil? O difícil eu digo que muita gente não acreditava na época em nosso potencial, a nossa força de operário em construir aqui na antiga Sapulândia, hoje chamado Bairro Operário, formar uma comunidade religiosa. Foi difícil, mas daqui a pouco, aos poucos, o pessoal começou a entender e se empenharam junto com a nossa diretoria. A minha primeira diretoria, né, foi formada com pessoas que nunca vou esquecer na vida. O trabalho, a dedicação que eles prestaram e a honestidade. Assim como, depois que eu deixei o cargo, os outros coordenadores também, até hoje ainda, tudo foram escolhidos gente de qualidade e capacitação boa, pessoas honestas e sinceras participantes. Hoje, eu só tenho a agradecer, porque nós sozinhos, na época, nós não conseguiríamos fazer nada. Só conseguimos fazer isso que está hoje aqui a nossa comunidade, bela, bonita, perfeita, com o apoio de toda a comunidade em geral e da indústria e o comércio de Ibirama. Não podendo esquecer, logicamente, na época, o prefeito Luiz Alexandre Miller, que sempre dizia sim para nós. Bem, era isso no início que eu queria dizer. O agradecimento que eu tenho é que o pessoal colabore, continue colaborando, participe, é muito importante, participe nas reuniões, nos cultos, em tudo que tiver, porque lá é que se vai fundar novas lideranças e de lá surgem novas lideranças. Muitas vezes São José Operário aqui está dando risada, está sorridente, mas eu também já vi muitas vezes que ele está triste. Por que está triste? Pouca participação. Podemos aumentar a participação nos cultos, nas reuniões. Aí a comunidade se torna melhor ainda, como está até hoje, e mais participativa. Estamos fazendo 40 anos de fundação. Gente, o cinquentenário está aí. O cinquentenário amanhã está aí. Vamos já se organizar para o cinquentenário. E a partir desse cinquentenário, já vamos preparar-nos, vocês já podem se preparar para o grande centenário, que vai ser uma festa enorme. Eu não vou estar mais aqui, mas alguém vê conosco. Muito obrigado, amém, e assim seja. Falar da comunidade aqui do São José Operário, para mim, uma alegria muito grande, porque a gente vivenciou isso tudo desde o início. Eu era menino ainda,
quando já me engajei aqui na comunidade, através, naquela época, das procissões com Nossa Senhora, que era feito de casa em casa. Depois, posteriormente, tivemos as missões redentoristas, se eu não me engano, no ano de 1980, onde ali começou a se formar e se organizar, por assim dizer, a capela. Conforme era possível, as pessoas ali, os moradores daquela época, pessoas muito dedicadas na fé, começaram a se organizar, formando uma diretoria, e lideranças que começaram a buscar o desejo que era ter uma capela aqui na comunidade. Foi muito difícil, muito complicado, as questões na época eram muito mais difíceis do que hoje em dia, mas com muita dedicação, força de vontade e fé, as pessoas conseguiram ir devagarzinho construindo as coisas. Tivemos a ajuda de muita gente aqui na comunidade. No início, a primeira capela foi na casa do seu Lírio Lunelli, que ele tinha construído aqui no bairro, mas ainda não estava morando, e ele cedeu para que a gente pudesse ali fazer as nossas celebrações. Tivemos a primeira ministra da comunidade, a dona Helena Rodrigues, uma pessoa muito dedicada, de muita fé e devoção à comunidade, e ela foi encaminhando as lideranças e ajudando a formação aqui da comunidade. Ela, como primeira-ministra, ela fazia as celebrações da palavra e a gente também tinha as celebrações de missa no momento mensal. Depois disso, claro, o seu Lírio veio morar na comunidade, a gente teve que sair de lá e a gente conseguiu a cessão de um espaço ali na casa do seu José Gorges, já falecido, e a gente rezava ali, então, fazia os encontros ali, aí já tínhamos catequese também, como também já tinha lá na casa do seu Lírio, inclusive eu fiz catequese de crisma lá, naquela casa, dona Helena era catequista, e a gente veio depois então aqui para a casa do seu José Gorges. Ali as coisas começaram a fluir melhor, as pessoas se uniram mais e conseguiram adquirir o terreno onde hoje está edificada a capela, juntamente com o município, para a construção da escola. Foi uma compra comunitária e a comunidade, a capela entrou com uma parte, o município com outra, e foi comprado esse terreno. Posteriormente, as lideranças, através de festas e eventos, fez um rancho aqui atrás, que era um galpão de madeira, e a gente começou a rezar as missas ali. Um galpão de madeira com chão batido, com bancos simples de madeira, um altar simples, mas tudo com muito amor e zelo para nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, o corpo do Senhor, a hóstia consagrada, já ficava na comunidade. E isso foi o que eu tenho como ver, assim, que conseguiu alavancar mais ainda as coisas aqui. Nesse período, no ano de 84, 85, eu também me tornei ministro aqui na comunidade, e então a comunidade já contava com 2 ministros. E aí as coisas começaram a acontecer. O intento era construir um templo religioso. E em 4 de maio de 1986, a comunidade conseguiu fazer o lançamento da pedra fundamental desse templo que hoje temos aqui na capela, na comunidade. Com muito amor, muito orgulho, é que a gente fala disso, porque a gente viveu isso tudo. E hoje está aí a comunidade, a igreja aberta ao público para celebrar e tendo a presença de Nosso Senhor no sacrário todo o tempo aqui na comunidade. Um grande abraço a todos. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha-nos o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. o pão nosso de cada dia nos
Vamos falar sobre o dízimo? Nosso dízimo nos torna melhores, mais sensíveis às necessidades do próximo, atentos à comunidade. Oração do dizimista. Senhor, fazei que eu seja um dizimista consciente, que cada dízimo que eu der seja um verdadeiro agradecimento, um ato de amor, um reconhecimento de tua bondade para comigo. Sei que tudo que tenho de bom vem de ti, paz, saúde, amor, prosperidade, bens. Ajudai-me a dar com liberdade e justiça. Tirai todo o egoísmo do meu coração, que eu possa amar cada vez mais o meu irmão. Quero ser um instrumento de paz e amor em tuas mãos. Que o meu dízimo seja agradável a ti, Senhor. Amém. Confia, reparte, ama. Jesus sempre espera por nós de braços abertos. A importância do dízimo segundo a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, né? Onde é aplicado o recurso do dízimo? A partir dessas diversas despesas, podemos perceber que o dízimo tem muitas dimensões: administrativa, religiosa, eclesial, ética, missionária e caritativa. Lamentavelmente, muitas paróquias, por causa da frágil corresponsabilidade dos fiéis, têm muita dificuldade para avançar na evangelização por falta de recursos, e isso é muito grave. Aqui na paróquia, a gente vai iniciar agora, né, um trabalho para a formação da pastoral do dízimo, né? Iniciou no último final de semana com uma formação feita pelo Kleber, né, lá da diocese, né, o Kleber, que é também coordenador da PASCOM da diocese. Ele fez então essa primeira pegada aí com as lideranças aqui da nossa paróquia. Vamos ver se esse trabalho decola, né, que é muito importante. Vamos lá então a agenda da nossa paróquia para esses próximos dias, né? Falamos de quarta-feira, já é próximo mês, né, mês de julho. 1º de julho temos a missa na Igreja Matriz com a novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 7h30 da noite. Na quinta-feira, 2 de julho, missa na Igreja São Pedro de São Paulo, Vidalberja, também 7h30. 3 de julho é a primeira sexta-feira do mês, né? Sexta-feira do Sagrado Coração de Jesus. Então nós temos às 3 da tarde a missa da Pastoral da Pessoa Idosa na Igreja Matriz. Às 7h30 da noite é a vez da missa do Sagrado Coração de Jesus, né? Na Igreja Matriz também, às 7h30 da noite. Então, 3 de julho, 2 celebrações, né? Primeira sexta-feira do mês, dia do Sagrado Coração de Jesus, é dia também de São Tomé, o Apóstolo, né? Dia 4 de julho, sábado, 5 da tarde, missa na Igreja Bom Jesus, bairro Bela Vista e Progresso. Às 7 da noite, missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida do Ponto Chique. Indo para o domingo, dia 5 de julho, às 8 da manhã, missa na Igreja Matriz Santo Berto. Às 10 da manhã, missa na Igreja São Rafael, do Rafael Baixo. E às 7 da noite, a missa na Igreja Matriz também, no domingo, dia 5 de julho. No sábado, a missa no Nossa Senhora Aparecida do Ponto Chique, às 7 da noite. Né? Só reforçando isso aí, fica o convite aí para todos, né? Tem várias opções para que você possa participar, pelo menos, né, uma vez na semana, da Santa Missa aqui na nossa paróquia. O Padre Rafael nos dá a sua bênção, ficamos com ela, né? Que Deus abençoe a todos nós. E hoje ainda, né, 7 da noite, temos Santa Missa, né, na Igreja Matriz. Um abraço a todos. Meus amados filhos e filhas, e nesse momento especial, encerrando o nosso programa, eu, Padre Rafael, sou administrador paroquial da Paróquia Santo Berto de Ibirama, quero desejar a você, a tua família, toda a felicidade, toda a bênção, toda a saúde e graça de Deus. Que Deus te abençoe pela intercessão do glorioso Santo Berto, padroeiro da nossa paróquia, de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de todos os nossos outros santos e anjos. Que Ele te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um lindo domingo para você. Manada com
Apoio Cultural. Posto Escucel, qualidade e um atendimento nota 1000. Posto Escucel de Valdomiro e Salete. 87.9. Tá todo mundo ligado. Programa Minutos do Evangelho com José Carlos Felício. De segunda a sexta em 2 horários, ao meio-dia e às 7 da noite. E aos domingos, meio-dia. Realização Pastoral da Comunicação, Paróquia Santo Humberto.